a gente vai encontrar o mesmo personagem em várias existências, mas tem algumas existências que são ícones na nossa vida, e com certeza essa nossa existência é uma existência ícone. Nós não estaríamos aqui reunidos em nome de Jesus e de Kardec se não fosse uma existência especial, que não teria sintonia. Olha quanto tempo nós estamos aqui ouvindo. Então já é uma conquista nossa de alma, não apenas de personalidade encarnada, podermos eleger determinados assuntos como bom para a nossa evolução. Então é uma encarnação onde a gente tem que procurar dar muito valor, que é as encarnações do personagem Camilo, que nós estamos contextualizando. Então, no século XVII, ele novamente tem a oportunidade de resgatar aquele velho homem que, no momento de agir segundo o espírito imortal, com opções mais acertadas, ele mais uma vez agiu pelo instinto de conservação. Então, oro ou vou dormir? Estudo ou fico na ociosidade? Vou à casa espírita ou opto em continuar vivendo para a sustentabilidade apenas da vida física? Então, são várias questões. Então, nesse momento ali em Toledo, no século XVII, ele, numa conversa com o padre, né, está lá a presença do padre, aconselha-o ele a formar uma família, porque era vantajoso na época ele ser sacerdote, não porque ele queria servir a questão da religião, mas pelas vantagens materiais. Então ele é aconselhado a formar uma família. No momento de formar a família, ele se apaixona por Maria Magdala, e Maria Magdala, isso tudo no mesmo século, Maria Magdala se apaixona por Jacinto Ornelas, o primo de Camilo que vem da Espanha. Ela se apaixona, é franca com ele, diz que não tinha interesse em casamento, porém o não perdão, o não aceitar que as nossas opiniões, os nossos interesses não estão sempre à frente de tudo, faz com que ele armazene um desejo de vingança. O desejo de vingança, porque quando a gente vai estudar quais são os motivos que levam as pessoas ao suicídio, então tem vários motivos, né? Por isso que eu estou falando, só a gente pegar na internet os motivos que a própria Organização Mundial da Saúde traz, que a gente vai ver uma lista de motivos, mas os motivos reais, os motivos reais nos ensinamentos de Jesus e de Kardec. Porque olha só, quando Jesus traz para a gente a necessidade de perdão, quando você vai fazer um estudo mais profundo dos evangelhos, você vai encontrar mais de 36, dependendo das edições do Novo Testamento, mais de 35 vezes nas passagens que foram anotadas pelos evangelistas, Jesus falando da necessidade do perdão. Não vou citar aqui que a gente iria, não era o caso. Então, a gente vê que uma das tônicas de Jesus, o governador do planeta Terra, que é utilizado mais de 700 anos só para adaptar o corpo espiritual, perispiritual dele, para ele poder reencarnar. Não é fácil, mais de 700 anos para isso. Para quê? Para ele atender uma lei natural através da reencarnação. Ele nasce com um corpo físico para poder trazer para a gente o quê? Primeiro, numa grande campanha publicitária, onde ele usou um símbolo, a cruz, que a cruz para os essênicos não era a cruz que se usa nas religiões, a cruz para os essênicos era a descida do espírito, o espírito imortal, com a necessidade da reencarnação. Então, onde ele usando o corpo de carne, o ponto é a reencarnação. Então, ele foi utilizado a questão da símbolo na crucificação, todo mundo sabe disso, e ele traz um slogan nessa grande campanha publicitária no planeta Terra, para implantar no planeta Terra, que slogan?
o reino de Deus. Então, o reino de Deus é a tônica de que Jesus vem trazendo para o homem, para a humanidade terrena, encarnada ou desencarnada. Então, quando ele traz essa questão e que a gente se deixa levar pelo arrastamento ainda do instinto de conservação para a sustentabilidade apenas da vida física, é como se nós não tivéssemos a ideia da imortalidade, vamos viver só apenas aquela vida, e alguns sentimentos, um deles é a questão do não perdão. No livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio vem trazendo a história de Júlio, aonde ele teve, por um suicídio, ele precisou de 3 encarnações para uma questão de um suicídio. Porém, não foi do suicídio em si. Foi por causa do sentimento do não perdão, por ele ter sido traído. Aí, aquela história lá da Guerra do Paraguai, no livro Entre a Terra e o Céu. Ele não conseguiu perdoar. Não perdoando, fica o que? Encrostado na alma. Essa que é a grande questão, entendeu? Por isso que Jesus trouxe a questão, a necessidade, em várias passagens de Jesus, vinha a questão da necessidade do perdão. Perdão ao outro, perdão a você. É a tônica. É a tônica do personagem Camilo Castelo Branco. Ele não aceitou. Primeiro, ele não aceitou a questão de quando ele está na presença do Cristo, ele se render à influência de Jesus. Não vamos achar que isso é muito difícil, porque a gente está na presença de ambiência psíquica elaborada com todo o material, com todas as imagens fluídicas de Jesus, e a gente não se rende. A gente fica muitas das vezes, como foi muito bem colocado aqui, numa oportunidade maravilhosa de trabalhos doutrinários e mediúnicos, pensando nas contas a pagar. Num pequeno esforço, nós entraríamos em sintonia com nossos benfeitores e curas espetaculares, no sentido do próprio benfeitor, naquele momento que você se desliga, poder atuar na nossa ambiência psíquica. Muito bem. Então, ele não conseguindo romper com a questão do sentimento do perdão, da necessidade do perdão, ele arrasta essa mágoa, a gente vai avançando aí, e ele, o que ele faz? Ele se vinga, tendo todos os poderes na mão. Agora, não casando com Maria Magdala, ele entra para a igreja para poder ter poder. Numa época da Santa Inquisição, ele leva Jacinto Ornelas preso, porque para ele era normal a questão do que é da lei natural, que é normal, era normal, ele achava que ele era um herege, prendeu, até aí tudo bem, mas não era nem a questão. Ele prendeu, ele torturou, sala da tortura, e ele é procurado por Maria Magdala para que ele pudesse ser piedoso e liberasse o marido dela. Só que ela esqueceu de pedir como que você quer que ele seja liberado. Aí o que ele faz? Fura o olho de Jacinto Ornelas. Então ele vai ainda, ele se deixa levar pelo instinto de quê? Do ódio, da vingança. Está pensando que a gente está muito distante disso, com as fofocas, com as intrigas? Que a gente pensa assim, mas eu não estou furando o olho de ninguém, depende de que olho a gente está falando, né? Eu não faria isso, depende. É bom que a gente não faça mesmo. É bom que não faça mesmo. Então, ele furou o olho de Jacinto Ornelas. O que aconteceu com ele quando ele furou o olho de Jacinto Ornelas? Ficou o quê? Arquivado nele, né? Lá numa das camadas do perispírito, corpo mental, aquela atitude. Um dia ele teria que expiar aquele ato, aquela atitude, aquele livre-arbítrio dele, teria que expiar. Então, a gente vai passando e a gente encontra esse mesmo personagem que no ano 33, no século 17, no século 19, olha só, gente, vamos refletir aqui junto. Tinha uma tônica na questão da vida dele. A tônica da vida dele
todas as oportunidades que ele teve, porque não adianta só a questão, vai encarar, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar passar essa tendência que eu tenho, esse mau hábito que eu tenho, na próxima vida eu resolvo isso. A gente só vai protelando. Só vai protelando. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi protelando porque ele já tinha identificado, e a gente também identifica a raiz das nossas dificuldades. A gente identifica. Então, ele foi protelando, chegou no século XIX. Como ele tem esse espírito, nós estamos contextualizando a história do espírito, né? Como esse espírito, com muito mais facilidade, ele foi desenvolvendo as habilidades e potências da alma, do intelectual, do intelectivo, vamos dizer assim, do cognitivo, esse lado é muito mais fácil. Ainda em Kardec, na Obras Póstumas, tem um trabalho que Kardec traz para a gente que também é fabuloso, que é chamado Morte Espiritual. É um texto do Obras Póstumas chamado A Morte Espiritual. Kardec vem trazendo para a gente, passo a passo, quais são as questões quando o espírito vai desencarnar, e quais são as questões quando o espírito vai encarnar. Então, o nome do texto é A Morte Espiritual. A gente pensa logo que é morrer, né? Porém, não é. Kardec coloca a morte espiritual ou encarnar. Porque quando você vai encarnar, muitas das suas potências, dependendo das necessidades, de onde você vai encarnar, de algumas questões, de algumas injunções para progredir, o que acontece? Algumas potências da alma vai para a latência, não para germe. Para germe é quando a gente sai da mão de Deus, que a gente sai em germe, semente, né? Princípio inteligente, com toda a potencialidade a ser desenvolvida com as reencarnações. Quando você vai encarnar, essas potências, elas vão para a latência. Então, dependendo da situação onde você vai reencarnar, aquilo que é muito orgulho, imagina você ter habilidade de falar línguas, né? Habilidades motoras, várias habilidades. Aí ela vai para a latência. Ela vai para a latência, a alma não perde aquela capacidade, mas o espírito não consegue acionar a questão cerebral. Não consegue. Então dá agonia. Sabe assim, quando você faz, gente, eu queria tanto poder na área da arte. Vamos falar rapidamente da área da arte. Leon Denis tem um livro chamado Espiritismo na Arte. Vocês que gostam de arte? Espiritismo na Lei, esse livro. Espiritismo na Arte. Então ele diz que nós, para evoluir, nós temos que passar pela Feira da Arte. Por quê? Primeiro, Kardec diz que a educação é a arte de formar os caráteres. E o que é a arte? A arte tem um espírito chamado, lá nesse livro, que ele vem dar uma lição, o Esteta, o nome do espírito. Ele vem dizendo que a arte não é só a celebração de uma ação. A arte, todos os movimentos que a gente se faz com o sentimento de harmonia do universo. Gente, isso é muito lindo. Então, na verdade, o tempo todo você faz arte. Ela sendo considerada ou não, é ato artístico, todos eles. Então, o que é ato artístico? A harmonia. Então, ele conseguiu desenvolver de forma que ele foi considerado um gênio da literatura, foi desenvolvendo porque tem mais facilidade de poder desenvolver as habilidades e as potências intelectivas, como eu estava falando. Porém, a desenvolvimento das habilidades moral, aí tem que ser com Jesus. E como Jesus sabia que nós iríamos dar uma travada, né? A gente iria institucionalizar a imagem dele na questão religiosa, o que ele falou? Eu vou enviar um consolador. Aí esse consolador não terá rótulo, não terá fronteiras. Esse consolador é o João capítulo 6, Jesus com a samaritana, aonde naquela passagem que eu não vou me estender, mas num determinado momento, quando ele pede para que ela dê água a ele, ele fala, mas você me pediu para te dar água, numa questão lá social, tudo, e que Jesus falou, se você me der água, eu te dou uma água que nunca mais tu vai ter sede. Mas a gente tem que dar alguma coisa.
Nada de graça, porque há crescimento de dentro para fora, a alma. Eu preciso decidir, eu quero melhorar, eu quero progredir. Foi isso que Jesus quis dizer para a samaritana. Ela deu, aí ela faz uma pergunta, ela muito esperta, ela perguntou: Senhor, onde deveremos adorar a Deus? Isso é uma questão seríssima, onde ficou imortalizado na figura de uma mulher que para o mundo era uma pessoa mundana, né? Quando a gente despreza as pessoas, né? Sabe? Preconceito, exclusão, a gente conhece bem isso, né? É ela que vem trazendo uma questão muito séria para a humanidade, aonde ela perguntou: onde devemos adorar a Deus? Aqui, no Poço de Jacó, ou lá em Jerusalém? Que era uma questão social. O que Jesus responde para ela? Dia virá em que os adoradores de Deus serão agraciados, adorados, que aí depende muito das traduções, nem aqui e nem lá, mas em espírito e verdade. Então, não cabe a gente perguntar a ninguém quantas vezes ela vai ao centro espírita, não cabe fazer comparação de trabalho de ninguém com ninguém, mas cabe cada um ter consciência que é necessário ter empenho. Nós já estamos atrasados na divulgação das ideias de Jesus e de Kardec. Por quê? Justamente porque o desenvolvimento do mundo intelectivo, nós já fizemos, já temos celulares, smart, tudo. E amar uns aos outros. Amar uns aos outros, que é uma das slogans da campanha do Cristo. E quando o Cristo veio, ele reuniu, ele fez um grupo aonde quem eram os participantes desse grupo? Pescadores, homens simples, mas é porque a adoração é espírito e verdade. Aí Camilo, um grande literato, mas que ele divulgou o quê? Essa que é a grande questão. Muito cuidado com o que a gente divulga, porque o veículo do pensamento é o fruto cósmico universal. Eu não estou vendo, a gente pensa que não está valendo, está jogando para o universo e ele está sendo rastreado e vai montando grupos de pessoas e sentimentos. Então, muito cuidado com o desânimo, muito cuidado com campanhas que a gente divulga, campanhas que a gente fortalece. Aí ele fortaleceu o desgosto pela vida, ele fortaleceu o quê? A desconexão do homem, os seus eleitores. Ele era muito lido com a ideia de Deus. Aí o que aconteceu? No momento que ele sofreu, que ele passou pela própria problemática, o que ele tinha nele? Quais eram as ideias que ele tinha? O que ele estava armazenado na consciência dele? Ele estava armazenado nada. Ele estava armazenado a fuga espetacular pela porta do suicídio. Então, qual foi o grande desgosto dele? Aí a gente vem e depois a gente vai dar continuidade. Ele vai aparecer aí, ó. Volta antes, por favor, pode voltar, desculpa, tá? Aqui, olha, o ingresso no Vale do Suicídio. Então, em 1891, foi aprisionado em região do mundo invisível. Foi aprisionado na região do mundo invisível. Porque quando você está encarnado, você tem um corpo, um abafador. Tem o corpo. Tem a bênção da reencarnação para quê? Para dar uma amenizada nas ânsias do espírito. Após o desencarne, ele foi aprisionado num lugar que foi o quê? A construção que ele fez. Porque essa ambiência, nós vamos ver algumas situações que acontecem nesse ambiente, e a questão do ambiente é uma questão que a gente tem aprendido na doutrina espírita, principalmente na Gênesis, capítulo 10, capítulo 4, capítulo 14, que é a questão fluídica. Nós precisamos estar sempre atento para a questão fluídica, é um ambiente psíquico. Por quê? É um ambiente que a gente constrói, só que a gente não vê. Porque não vê, não existe. Ali está o ambiente que ele construiu. Terminou ou ficou tão... Não estou enxergando. Quantos minutos? 5. Beleza, a gente vai fechar. Então, nós vamos dar continuidade daqui a pouco a um ambiente que foi construído por ele. Sabe quando a gente... Aí,
André Luiz, lá no livro O Mecanismo da Mediunidade, ele vem trazendo um estudo muito, muito importante, chamado túnica eletromagnética. Deu no século, deu do ano 33, século 17, século 19, no século 19, aonde, para a gente verdadeiramente fechar, pela parábola da grande ceia, ele foi convidado a fazer o grande resgate da vida dele, da existência dele, para ele progredir não apenas na questão intelectiva e material, mas enquanto espírito, ele foi convidado pelo amor, através da grande oportunidade do livro, da literatura, porém, ele se deixou levar mais uma vez pelo instinto de conservação. E no momento dele fazer o resgate dele, ficando cego, aos 60 anos, ele preferiu usar mais uma vez as atitudes do não perdão. Não aceito para comigo algo que é comum a todo, que é o sofrimento, bem-aventurados que sofrem. Então, a gente tem lá em Mateus, capítulo 10, de 26 a 30, o vinde a mim todos vós que sofrem e estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a gente termina aqui com essa mensagem de Jesus para darmos continuidade depois. Muita paz para todos nós.